Esse livro que está aqui na minha mão, ele fala sobre o sagrado, mas não só o sagrado na igreja, não só o sagrado nos lugares que são consagrados a isso, mas também no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso ordinário. O nome desse livro é Liturgia do Ordinário. Eu li ele essa semana e eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Leonardo, eu sou filho de Deus, apaixonado pela palavra do meu pai, e eu compartilho com vocês aqui no YouTube tudo relacionado a isso. Eu quero que você aprenda mais da palavra, tenha mais contato com ela e que você se apaixone pela palavra de Deus também. E hoje eu vou trazer a resenha desse livro aqui, mas do meu ponto de vista, do que eu aprendi nesse livro, do que eu venho aprendendo ao longo das leituras que eu tenho feito sobre ele. A primeira vez que eu li esse livro, eu estava vivendo uma realidade totalmente diferente, então eu já vou deixar o primeiro conselho aqui para você. Releia. Releia seus livros. Por quê? Porque o livro ele continua o mesmo, você não. Você muda, você está vivendo outras fases na sua vida e tem coisas aqui que você vai aprender, são coisas diferentes da coisa que você aprendeu lá no começo. Então, por exemplo, quando eu comecei a ler esse livro, eu era solteiro, eu era recém-convertido, e agora, porque eu li ele pela segunda vez ou pela terceira, se eu não me engano, eu já sou casado, já tenho filho, estou vivendo uma outra realidade na minha vida, no ministério e tudo mais. Então, é sempre importante a gente estar relendo para que Deus possa falar conosco sobre outras coisas. E uma das coisas que Deus sempre fala comigo aqui nesse livro é a respeito do nosso dia a dia e da nossa ansiedade de ter as coisas, de alcançar aquilo que até Ele prometeu para nós. Então, muitas das vezes a gente está tão focado em viver o extraordinário, viver aquilo que Ele prometeu para a gente, aquilo que Ele colocou ali no nosso coração, aquilo que Ele nos incendiou, que a gente esquece de aproveitar o processo, que a gente esquece que todo dia nós temos a oportunidade de encontrar com Ele na nossa liturgia normal, no nosso dia a dia, enquanto a gente escova os dentes, enquanto a gente vai para o trabalho, enquanto a gente fica preso no trânsito, em todos os lugares. Agora, aí onde você está, é um momento para você se encontrar com Ele. É um momento onde Ele quer falar com você, é um momento onde Ele quer ter um relacionamento contigo. Não só no domingo, no culto, não só no seu culto semanal, não, Ele quer ter contato com você em todos os momentos. Então, esse livro ele traz isso muito em foco assim para a gente ter essa consciência de que o que Jesus faria, né, se ele tivesse preso no trânsito, o que Jesus faria se ele tivesse que trabalhar ali um horário normal, se ele tivesse que fazer as coisas que nós fazemos todos os dias. E como a gente precisa pensar como Cristo pensou para que a gente não se sinta errado. O cristão, na verdade, ele tem que viver uma contracultura. A nossa cultura não é a cultura daqui da Terra, é a cultura do reino. Então a gente vive ao contrário. Se o mundo está muito ansioso, se o mundo está muito depressivo, a gente tem que ir ao contrário, a gente tem que pisar no freio, a gente tem que acalmar, a gente tem que viver o presente para que a gente não viva preso numa depressão, que é um excesso de passado, e nem numa ansiedade, que é um excesso de futuro. Então a gente precisa contemplar o hoje, aproveitar o hoje, viver o hoje, ver o que é belo, contemplar o que o Senhor fez por nós, a bondade do Senhor nas nossas vidas. Eu sei que muitas das vezes você pode estar passando por situações difíceis, situações financeiras, emocionais, ou de doença em familiares, ou até você mesmo. Mas se você olhar, se você parar, se você refletir, você vai conseguir ver a bondade de Deus na sua vida. Você vai conseguir ver que Deus está agindo a todo tempo na sua vida, está transformando a sua vida aos poucos, está te fazendo ter paz, está te fazendo ter paciência, está te fazendo crescer nos dons espirituais, está moldando o teu caráter todos os dias, te transformando numa pessoa melhor. Isso é a bondade de Deus na nossa vida, na minha e na sua. Então a gente precisa entender isso. Esse livro também, ele traz uma figura de Jesus muito humana para que a gente entenda. Ela até brinca aqui em um trecho, ela fala, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, e o verbo acordou, e o verbo dormiu, e o verbo escovou os dentes, né? E ela faz a brincadeira com escovar os dentes, porque o judeu do século I não escovava os dentes, né? Então Jesus não escovava. Mas o que ela queria dizer é o seguinte, que Jesus fazia tudo que um judeu daquela época fazia, que uma pessoa normal daquela época fazia. E se Jesus viesse hoje, no século XXI, ele faria as mesmas coisas que nós. Ele dormiria, ele acordaria, ele escovaria os dentes, ele tomaria banho, ele lavaria o cabelo, ele faria todas essas coisas. Então a gente traz para a nossa reflexão que tudo que a gente faz também é uma forma de glorificar o nosso Deus, porque tudo que Jesus fazia glorificava o Pai. Então as suas atitudes, se abdicando do pecado, glorificava o Pai. Então
no seu dia a dia o contato que ele tinha com Deus, ele orava sem cessar, ele estava sempre em contato com o Senhor, buscando a vontade de Deus, buscando que o Senhor direcionasse a vida dele. Isso é algo que a gente pode fazer ainda hoje, que a gente deve fazer ainda hoje. Então, quando a gente olha para essa liturgia do nosso ordinário, do nosso dia a dia, a gente vê a nossa rotina, a gente começa a olhar para essa rotina como uma ferramenta de glorificar a Deus. Tem pessoas que, por exemplo, não vão conseguir acordar cedo para fazer um devocional porque elas trabalham a noite toda. Mas veja só, se o seu trabalho a noite toda, você também pode glorificar a Deus ali naquele lugar, sendo um bom exemplo de um cristão, de repente dando uma palavra ali para alguém que precisa, mas principalmente pregando com o teu exemplo, não se misturando com as coisas desse mundo, não sendo igual às pessoas que estão sempre dando um jeitinho nas coisas, estão sempre buscando ali se beneficiar em cima dos outros. Então você está glorificando a Deus com o teu trabalho. A gente não precisa se prender a dogmas, né, que falam que só é santo se fizer dessa forma, só vai ter contato com Deus se o cara acordar cedo e tiver um relacionamento com Deus. Ele, não, se você puder fazer isso, melhor. Porque na manhã, geralmente, é um momento onde a casa está silenciosa, as pessoas estão dormindo ainda, você consegue ter o seu tempo em secreto com Deus, em segredo ali, você e ele. Mas se você não conseguir fazer isso, não vai ser menos santo se você fizer o seu devocional à tarde, se você fizer o seu devocional à noite. O importante é que você tenha contato com Deus. O importante é que você coloque ele dentro do seu dia a dia, do seu ordinário, não só nos momentos extraordinários, no momento onde você vai viver uma grande conferência, um grande culto, um grande mover. Esses momentos Deus vai estar lá, Deus vai falar com você, Deus vai te transformar também. Mas se a gente for depender só desses dias, imagina como é que vai ser a nossa vida. Digamos que você vá numa conferência uma vez por ano, uma conferência top, e aí Deus fala com você, mas uma vez por dia, uma vez por ano Deus vai falar com você. Ele quer falar com você todo dia, ele quer te direcionar todo dia. Então ele quer, sim, te colocar nessas conferências, fazer um alinhamento da igreja, levar a igreja toda para o mesmo lugar, mas ele quer no dia a dia também fazer um alinhamento da tua vida, te colocar sempre na direção daquilo que ele já prometeu para você. Então esse livro é fundamental para quem quer viver uma vida sem pressa, uma vida sem esse caos daí da nossa cultura de hoje em dia, das pessoas que estão ficando super ansiosas, ou das pessoas que estão vivendo depressivas, quer viver uma vida no presente, cultuando ao Senhor com a sua própria vida e colhendo os frutos desse relacionamento com Ele. Então eu indico esse livro, Liturgia do Ordinário, para todos vocês. Se eu conseguir, eu vou colocar o link aqui embaixo, então se você quiser comprar, você pode acessar pelo link aqui, e provavelmente vai ajudar aqui também o seu amigo, tá bom? E se você ainda não está inscrito no canal, a hora é essa, meu amigo. Clica aqui, se inscreve no canal e manda esse vídeo aí para pessoas que precisam aí aprender a lidar com essa liturgia do seu dia a dia, glorificando o Senhor. Valeu, meu irmão? Deus abençoe e até o próximo vídeo.